Amigos e amigas, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos estudar sobre a perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Esses 3 itens, vamos intercalá-los, pois que a doutrina espírita nos orienta quanto a nos educarmos para a vida e nos educarmos também para essa passagem, para essa transição que a morte do corpo físico nos propicia a todos. Para darmos início ao nosso encontro, vamos fazer uma leitura de uma mensagem ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, através das mãos abençoadas de Valdo Franco, que consta no livro Vida Feliz. Pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno, que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual que nele habita, transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Joana de Ângeles. Bom dia, jovens que estão chegando. Regilane, Renata. Então, com essas reflexões... Bom dia. Bom dia. Com estas reflexões, vamos à nossa prece. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos para mais uma reflexão com a doutrina espírita, que nos traz consolação para as nossas vidas. Então, vamos à nossa prece. Alguém se propõe a fazer a prece? Posso fazer, Toninho? Faça. Que possamos, assim, fechar os olhos, mentalizarmos a figura do nosso Menino Jesus e agradecermos pela oportunidade de mais um domingo estudando o Teu Evangelho. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nos orienta nesta manhã para que possamos, assim, internalizarmos os Teus ensinamentos e colocarmos em práticas. Que todas as vibrações, todas as luzes presentes nesta manhã possam se estender nos nossos lares, a cada um de nós aqui representados, que possa também estender em benefício dos irmãos mais necessitados neste momento de Covid, e a tantos irmãos que estão no desespero, prestes a aceitar sua vida. Ampara assim, Senhor, a cada um deles, a seus familiares, e que na certeza da Tua presença amiga, Cristo, dos Espíritos benfeitores, possamos assim iniciar mais um grupo de estudo do Teu Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Então, vocês abram o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 21, perdas de pessoas amadas, morte prematuras. Antes de entrarmos no estudo, nas reflexões que esse capítulo, que esse item nos traz, vamos refletir de forma mais genérica como o Espiritismo vê a morte.
Então, a morte, ela faz parte, da vida. Porque nós aqui temos como fatalidade a morte. O que se opõe ao nascimento é a morte. O antídoto, o contrário do nascimento, tudo que nasce morre. Então a vida, ela é eterna, porque a vida é a presença de Deus na nascente da alma. Então o espírito é imortal. Então o espírito traz vida, porque traz a presença de Deus em si mesmo. Enquanto que o corpo, ele é de vida secundária. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Santana. Bom dia. O corpo, ele é de vida secundária. Então, o que nós temos por certo, como houve um nascimento, o que nós temos por certo é a morte do corpo. Mas para isso a gente precisa se educar, porque na vida a gente se propõe a investir em vários valores. Valores transitórios, que são necessários, né, são básicos, mas a gente não deve se exceder na busca desses valores transitórios, porque senão a gente não se prepara para uma vida melhor, para a vida do espírito imortal. A doutrina espírita nos orienta que a gente precisa ter para ser, mas quando a gente vive para ter para ter, então nós nos desvinculamos de Deus. Quando a gente busca o ter para ser, a gente está naturalmente vinculado a Deus. E a gente ganha vida, a gente conquista vida. Então a morte do corpo físico, ela é necessária para que o espírito possa continuar avançando. Então o espiritismo, ele vem nos educar para a morte do corpo, como também nos convida à morte do ego, no seu sentido do ego adoecido. Como São Francisco, no poema de São Francisco, é morrendo que se vive para a vida eterna. Porque existe a morte física, mas também existe a morte. Devemos estar em busca da morte do mal em si, do mal que trazemos na nossa alma. Mas muitas vezes o homem aqui na Terra se vincula tanto ao mal que termina matando Deus na sua existência. E a morte de Deus na nossa existência é quando o indivíduo vive exclusivamente para o mal. Se apega ao mal, então a morte do bem é a morte de Deus na nossa existência. Embora que o homem não tenha poder de matar Deus na sua essência, porque nós existimos em Deus. Se houvesse a morte de Deus na nossa existência, haveria a morte na sua totalidade. Isso é impossível. Isso é impossível. Por isso que a ideia do suicídio, ela é algo impossível. Porque o indivíduo deseja matar Deus em si mesmo e ele não consegue alcançar isso. Porque nós somos filhos da luz, somos criados por Deus para todo sempre. Então o Espiritismo não entende a morte como um fim da vida. Para que a gente possa entender melhor, no lugar da morte, seria bom a gente usar passagem, porque a passagem dá uma ideia de continuidade. E a morte, muitas vezes, fulano morreu. Na realidade, quando se diz fulano Beltrano morreu, é a sua personalidade, porque a personalidade do sujeito é para uma só existência. Na outra existência já constrói uma outra personalidade.
E quando se diz a morte de fulano, também a morte do corpo, que muitas vezes a pessoa confunde com o espírito. A doutrina espírita vem nos educar para isso. Então, a morte é uma ilusão, porque ela não existe, ou seja, ela não acaba com a vida. Ela apenas leva o indivíduo de uma dimensão para outra. É a mudança de apartamento, mudança de casa. Mas muitas vezes isso não acontece quando você está tão apegado à vida em família, ele fica dentro de casa. Aí a doutrina espírita vem nos educar para que a gente possa se ajudar, ajudando a este ser a ir em busca da sua família maior, sua família espiritual. Então, após a morte, o Espiritismo diz que cada um vai para a atmosfera que lhes é própria. Ou seja, pela lei de sintonia de afinidade, nós vamos ser atraídos para aqueles ambientes ou pessoas ou seres que temos uma afinidade. Não é? Então, o que a doutrina espírita nos diz? Você é o que pensa. Você é o que pensa. Diz o que tu pensas, que eu te direi com quem tu andas. Se movimenta, interage, porque tudo isso se dá pelo pensamento. Então, se você é o que pensa, você vai se ligar aos que pensam bem. Não é? Ou aos que pensam, se você pensa no bem, vai se ligar aos que pensam também bem. Se você pensa no mal, vai se ligar aos que pensam no mal. Por isso que a gente precisa se educar para pensar sempre no bem e usufruir da presença da luz e dos seres queridos, os seres simpáticos ao bem, para com eles a gente avançar, a gente crescer. Como Jesus nos fala, né? Pois onde estiver o teu tesouro, ali também está o teu coração. Então, estará, aliás, o teu coração. O coração aqui representa a alma. O tesouro são os nossos valores. Se a pessoa valoriza o que não tem valor, por exemplo, um alcoólatra que morre em função do vício do alcoolismo, ele vai, após a morte do corpo físico, continuar nessa mesma sintonia e sendo atraídos por outros alcoólatras na Terra. Se ele é viciado em qualquer tipo de vício, seja ele qual for, ele será atraído para junto daqueles que vai alimentar o seu vício. Mas se ele já tem um domínio sobre si, se tem uma vontade de superar o mal que traz em si, então essa vontade faz a diferença, ele vai ser atraído e vai acolher a misericórdia de Deus para o recomeço de uma nova vida. Então, a doutrina espírita, ela vem nos educar, porque existem muitas aflições com relação à morte, porque a gente não entende qual é o papel dessa passagem, porque morremos, ou seja, porque o corpo chega a morrer. Como devemos nos conduzir diante dessa fatalidade que nós temos por certo. Então, se a gente se prepara para tantas coisas na vida, por que não se preparar também para essa passagem, para esse momento de transição entre a vida física e a vida do espírito, a vida espiritual? Então, a doutrina espírita nos fala de que nós somos seres espirituais com experiências humanas. Muitas vezes a gente confunde, acha que nós somos seres humanos com experiências espirituais. É o contrário. Nós somos seres espirituais com experiência humana, porque a reencarnação, que é uma lei biológica, lei dos renascimentos, nós só precisamos da encarnação enquanto o espírito não adquire a sua pureza de coração, enquanto ele não adquire a sua felicidade eterna, completa, enquanto ele não
supere o mal. Após a superação do mal, então, naturalmente, nós não precisamos mais reencarnar, e sim com uma missão. Como, por exemplo, tantos espíritos apóstolos que vieram à Terra não por necessidades próprias deles, mas para acelerar o progresso, a evolução moral de todos nós que aqui estamos num planeta de provas e expiações. Então, com isso, vamos dar início ao estudo do capítulo. Então, vamos para a parte... Então, no item 21. Alguma pergunta em função do que foi colocado? Alguma dúvida? Então, a morte em si, a morte do corpo físico, ela é uma prova, certo? Ela é uma prova em si, porque nós precisamos acolher a morte como algo necessário às nossas vidas. Se a gente não acolhe a morte, se a gente se rebela, se desespera, se a gente não agradece a Deus pelo corpo com o qual a gente está a evoluir, então a gente não passa nessa prova satisfatoriamente. Então, por isso que nós precisamos nos preparar. E a gente só acolhe a morte se a gente se identifica mais com a vida do espírito do que com a vida do corpo. Se a gente se identifica mais com a vida do corpo em detrimento da vida do espírito, então vai ser desespero, né? Vamos conviver com o desespero, porque há um tabu muito grande, ninguém quer falar da morte. Se a pessoa visita um ente querido que está próximo de morrer, no nosso olhar, né? Que muitas vezes tem gente que está já morrendo, passa 10 anos, 5 anos depois, né? Vai, mas não vai. E muitas vezes aqueles que a gente não acha, que ainda tem muito tempo pela frente, vai na frente. Então, só lembrando, né, quando eu falei isso, a mensagem que eu li no início, quando a mentora Joana de Ângela diz aqui nessa mensagem, que a gente deve pensar em termos de vida eterna. A única coisa que vai nos consolar é quando a gente foca na vida futura. Quando a gente pensa em termos de vida eterna, a gente passa a olhar as provas, as expiações, as adversidades, os contratempos. A gente passa a conviver melhor conosco mesmo e com as pessoas ao nosso entorno, porque nós estamos pensando em termos de vida eterna, como a mentora espiritual Joana de Ângela nos convida. Quando ela diz, a morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Ou seja, se a gente entende que as pessoas com as quais a gente está aqui na Terra, continuaremos a caminhar com elas, que a morte não impede essa relação, não há separação para os que morrem, e essa separação muitas vezes ela pode se dar por tempo. Muitas vezes o espírito morre, está no plano espiritual, se tratando, então ele mantém essa separação. Quando ele se reequilibra, se melhora e recebe alta do seu tutor espiritual, então ele acompanha a família, ele caminha com a família. Se ele não está caminhando com a família, é porque ele está se tratando. Mas tem muitos rebeldes que recebem o convite para se tratar, mas não aceitam, fica enrolado, se encrencando ali com a família e sofrendo as
consequências. Aí a mentora diz: tudo se transforma, porque não existe nada estático na natureza, na vida. Tudo se transforma. Né? Então, a gente se transforma. Quando a gente não se transforma pelo amor, a gente se transforma pela dor, né? Pelo sofrimento. Não é o sofrimento que pelo sofrimento, não é o sofrimento pelo sofrimento, mas quando o indivíduo sofre, ele almeja se libertar do sofrimento e aí passa a haver uma transformação. Então ele diz: o corpo se altera, se decompõe de vitalizar outras expressões materiais, ou seja, o corpo que antes, né? Porque o homem aqui na Terra ele não tem nada, nem o corpo que nós usufruímos, tudo pertence à lei do uso. E o que veio da natureza física volta para a natureza física. Né? O que veio de Deus volta para Deus pela transformação moral. Nossas origens estão em Deus, então devemos trabalhar, focar, pensar em termos da vida eterna para vir a ser em existência o que somos em essência. Então é a conquista de Deus em nós. Já não sou eu que vivo, como afirmou Saulo, já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, ele alcançou a morte do ego, vaidoso, orgulhoso, presunçoso, a morte do ego, mas ele continua, enquanto aqui na terra, com ego, mas servindo a Deus, servindo ao divino que está nele. Ou seja, ele não, quando ele diz já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim, então ele está se colocando ali a serviço do Cristo, não mais a serviço dos seus próprios interesses. Então ela diz no final: vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparar desde já para a viagem inevitável. Ela disse qualquer momento, mas é comum na nossa visão limitada que todos nós achamos aqui na Terra que a gente vai morrer aos 100 anos, aos 90, muito velhinho, mas que a gente não sabe, porque cada um vai morrer de acordo com o que a sua condição espiritual permite, porque isso é definido no corpo espiritual, que é o modelo organizador biológico do corpo físico. Então cada um traz em si uma cota de energia para viver mais tempo ou menos tempo. Isso vai depender, por isso que ninguém sabe qual é o dia da morte do corpo físico. Aí a Joana, nos educando para isso, ela nos convida a viver considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparar desde já para a viagem inevitável. Como muitos morreram, né, durante essa pandemia, né? Muitos, se não esperavam nada disso. Então, se a gente se prepara para isso, a gente vai trabalhando para que as pendências sejam resolvidas. Aquelas que nos inquietam muitas vezes. Aquelas que a pessoa diz: se eu morresse amanhã, né, eu iria sofrer por isso, aquilo. Então ele vai se preparando para superar isso, trabalhar interiormente. Então vamos à leitura do item 21. Tem quem gostaria de começar a leitura? Leiam um parágrafo para a gente ir comentando. Eu vou ler, Tony. Certo. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras.
Estão me ouvindo? Alô? Sim, estamos. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais jovens antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que já não servem para nada, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua vida. Então vamos refletir um pouquinho, né? Veja aqui nosso orgulho. A gente quer ser mais sabido do que Deus, né? Tonho, Diga. O seu telefone, o microfone está... Pronto, então veja aqui o nosso orgulho, nossa visão assim muito limitada de ver a vida, com o olhar voltado para a vida do corpo, em detrimento da vida do espírito. Então, esse olhar assim de achar que Deus não sabe o que faz, que é uma injustiça ao nosso olhar. Então, é importante que a gente aqui mude a nossa forma de ver a vida. Então, diz: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais jovens antes dos mais velhos. Porque aqui se isso acontece é porque ninguém tem, né, esse tempo não é igual para todos. Os animais é que tem um tempo assim mais estável. Por exemplo, os animais, um animal tal vive em média 20 anos. Se não houver doenças, em função do ambiente em que ele se encontra, esse tempo é melhor definido. O tempo de um cachorro, de um gato, é mais ou menos isso. Então, se ele for bem cuidado, estiver num ambiente propício, ele alcança isso. O homem já não é assim, porque nós somos espíritos imortais, que pré-existimos, já tivemos muitas vidas, e o mal que nós fizemos no passado, pela lei de causa e efeito, vai interferir no tempo de vida hoje que temos, o tempo de vida física hoje. Então, os valores morais vão contribuir para que a gente tenha uma vida mais longa. O mal vai contribuir para que esse tempo de vida diminua. Então, esse mal do passado, pela lei de consequência, vai diminuir o nosso tempo de vida hoje. Então, por isso que não existe um tempo igual para todos, porque nós devemos ver a vida pelo olhar do Espírito. Então, existem as mortes naturais, né? E existem as mortes acidentais, como também existem as mortes por escolha própria. O indivíduo escolhe trilhar aquele caminho dos vícios, né? Então, ele vai perdendo vida, um suicídio indireto. Então, existem as mortes por suicídio, que não está dentro dessa programação, né? As mortes por eutanásia, suicídio, vícios os mais variados, do alcoolismo, da drogadição, que isso é um suicídio indireto que vai não estar ligado ao tempo que foi programado em vidas praticadas para aquele ser hoje. Então, em média, mas nós não temos um dia certo, né, para morrer. Em média, se dá durante um certo tempo, né? Um período X aí para mais ou para menos, 5 anos para mais, 10 anos para mais ou para menos, porque isso vai depender do nosso livre-arbítrio, de como estamos nos conduzindo hoje. A nossa forma de se conduzir diante da vida vai nos dar uma qualidade maior ou menor de vida. Então, aí aqui, não é? Há uma tendência nossa dessas queixas, dessa lamentação, dessa reclamação. Isso se dá porque a gente se identifica mais com a vida física do que com a vida do espírito e acha que viver
bem é viver no corpo. Então, Deus não é justo. Veja a arrogância nossa, a visão míope do orgulho. Porque o orgulho leva a gente a ter essa visão míope da vida. A pessoa quer, ou seja, ter um domínio sobre si mesmo, mas o homem não tem um domínio sobre a vida. Ele não tem domínio nem sobre as doenças do corpo, os sintomas. Ele não tem domínio sobre a sua vida física. Porque se a gente tivesse domínio, eu diria, Toninho, a partir de hoje não envelhece mais. A gente não tem esse domínio. Então, Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte. Quem é que sabe? Porque a fortaleza aqui, no olhar da doutrina espírita, é do espírito, não é do corpo. O corpo é frágil em si mesmo. O que torna o corpo mais forte é a presença do espírito no corpo. Então, sacrifica o que está forte, tem grande futuro, mas que futuro? Muitas vezes a pessoa vislumbra esse olhar para a vida material, esse futuro, esse sucesso no plano físico, de riqueza, de posição social. Mas não é isso que Deus almeja para cada um de nós. Lógico, se a pessoa alcançar riquezas materiais, posições sociais, poderes, mas não é o valor dessas coisas, não estão nelas próprias. Mas essa posição social é para ele ter condições de ajudar o próximo, a condição física é para ele ter condição de ajudar o próximo, usar a riqueza material em prol das riquezas morais, para isso. Então, se a pessoa tem saúde física, é para usar a sua saúde física em prol da sua transformação moral, em prol de ajudar o próximo, em prol de trabalhar, em prol do bem comum. Mas muitas vezes a gente vê a coisa em si mesmo, aí se perde na caminhada. E conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Ora, e quem tem leitura e tem condições de fazer uma leitura do coração do outro? Pois leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada. Então, isso é uma visão distorcida, Muitas vezes a pessoa está ali na cama, mas está sendo muito mais útil orando, desejando bem, do que outros que estão aí no trabalho da vida física e que não está deixando pegadas, exemplos que motive, que sensibilize, que acorde sentimentos mais nobres. Ô Toninho, me Oi. permita só Diz. fala. E aqui às vezes nós encarnados, na família, quando a gente perde alguém, quando Deus leva, quando vai uma pessoa de 90 anos, 94, assim, 80, então a gente justifica a nossa dor, dizendo, não, mas já estava tão idoso, já viveu o suficiente, e aquilo ali a gente tende a sentir menos, quando a pessoa vai consolar, então leva a gente a sentir menos a dor pelo idoso do que por uma pessoa mais jovem. Um jovem de 20, 25 anos que morreu de um acidente, que ia embriagado, só um exemplo. Então, não é porque a dor da mãe é maior. E aí a gente é sempre levado a sentir mais a dor dos mais novos, da perda dos mais novos, do que dos mais velhos, esquecendo os exemplos de vida, Que é como você diz, às vezes a pessoa está ali na sua vidinha tranquila, na sua casinha, mas dando um exemplo de amor, e por ele ser tão idoso, você não enxerga esse exemplo de vida, esse modelo de vida, esse modelo de ética que a pessoa foi para a gente, e a vida toda, que continua ali, mostrando o seu exemplo. Então, às vezes eu fico pensando, às vezes essa pessoa vive mais,
porque ela precisa mostrar mais o seu exemplo de vida. Então, ela chega a 90, 95, 100, 106 anos, como a gente vê casos, mas ela está ali, enquanto um de 28 partiu, aquela pessoa ficou para mostrar o seu exemplo para a gente. Sabe? Às vezes eu imagino isso. Certo. É um olhar natural, né, que acontece no dia a dia, porque e aí nós estamos no corpo porque precisamos aprender com o corpo. E o corpo passa por essas fases para que a gente possa aprender. Porque o natural é a pessoa, quando passa dos seus 50 anos, vai diminuindo as ilusões da vida material. E ele vai, por exemplo, se vinculando melhor a Deus. Porque antes, isso não é geral, lógico, porque tem muita gente, seus 20 anos, com uma certa maturidade, que está acima de pessoas que estão seus 70, 80 anos. Mas o propósito da vida material, quando nós, por exemplo, ficamos ali ao quebrado, necessitado do outro, justamente para exercitar a humildade, para saber, para perceber que nós precisamos uns dos outros, que ele não está dando mais conta, né? Tirar um pouco do seu personalismo, autoritarismo. Então a vida física tem esse propósito, mas só passa nós só passamos por tudo aquilo que nós precisamos aprender. Então não é uma coisa só de aquele corpo não serve mais, está quebrado, ele não consegue fazer, mas ele está precisando daquele corpo para fazer um aprendizado de desapego, de desprendimento, de humildade, dando um tempo para se perdoar, recebendo a ajuda de pessoas queridas que antes não conviveu bem, mas depois vai recebendo a ajuda daquela pessoa e vai vendo o valor que aquela pessoa tem. E tudo isso é um processo de educação, porque a própria reencarnação em si, ela é uma terapia, ela é terapêutica. Aproxima as pessoas, nós passamos a contrair doenças com as quais a gente precisa para avançar. Por isso que a gente deve sempre se perguntar: o que eu preciso aprender com esses limites, com esse corpo adoecido, com essas dificuldades todas de ordem econômica, muitas vezes com a solidão, que tem pessoas que na velhice são abandonadas. O que eu preciso aprender com isso? Focar na vida do espírito. Porque quando ele foca na vida do espírito, ele acolhe melhor as vicissitudes, as dificuldades, as perdas dos seus entes queridos. Ele entende, não é, melhor, que aquele ente querido não lhes pertence, ele estava com ele, estava com ele durante um certo tempo para juntos fazer um aprendizado. Então essa parte aqui que o Espírito traz, né? Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura, que era toda a sua alegria. Porque às vezes a gente fica pensando: meu Deus, a pessoa nasce em um novo corpo para fazer um aprendizado, e por que a vida impede isso, né? Pede isso. A pessoa nasceu para avançar e com 1 ano, 2, 5, ele é retirado da própria vida. Por quê? Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer, porque a vida ela é constituída de ciclos. Então, quando os ciclos não se completam, então muitas vezes o espírito reencarna para completar aquele ciclo, porque isso está a nível de corpo espiritual. Então ele completa aquele ciclo, encerra aquele ciclo, volta para o plano espiritual e vai se preparar para o novo ciclo. E nesse novo ciclo aí entram novas relações, ou as mesmas relações velhas, mudando a forma, o parentesco, não é? a personalidade, e avança assim. Então, na questão 199 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância. Quando ele está falando aqui, ele não está se referindo tanto àqueles que morrem de fome, né? Também, mas não é tanto esses casos, é mais a morte natural.
Porque muitas vezes a pessoa está morrendo de fome por descaso da vida política, né, da ganância, do egoísmo. Na África, aqueles crianças que estão morrendo aqui no Brasil muitas vezes. Lógico que está ligado também às provas e expiações, mas as expiações elas se pagam também de outras formas. Não é obrigado só a ser daquela forma, mas que já está acontecendo daquela forma em função do descaso. Então o indivíduo precisa acolher também isso para avançar enquanto espírito imortal. Aí os espíritos da codificação respondem, ou seja, voltar à pergunta: por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? A duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado um complemento de uma existência interrompida antes do término devido. Um complemento, são os completistas. Eu completar a sua morte, e sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. Então, provação para ele, expiação também para ele, para o espírito em si e para os pais. Porque quando a gente convive, somos seres gregários, quando a gente convive uns com os outros, a gente adquire karmas, ou seja, expiações dentro daquele ciclo familiar. Então, os pais também precisam muitas vezes passar por isso, para fazer o aprendizado, né? Do desapego, do desprendimento, do ver o outro como um ser que está ali para fazer um aprendizado, agradecer a vida por aquele tempo que o ser passou, 5, 10 anos, mas agradece a Deus por aquele tempo que passou, pelo aprendizado, se ocorreu, se não ocorreu, pede a Deus para que outras oportunidades possam fazer diferente, porque a misericórdia é para todos. Deus não quer que a gente se paralise diante dos nossos erros, porque a gente é humano, a gente está aqui para aprender, mesmo se houve determinadas falhas, mas a gente deve acolher aquela falha no sentido de olhar para frente, não de nos paralisarmos nela. Então, muitas vezes isso se dá por suicídio. A pessoa comete um suicídio numa existência anterior e aquele ciclo não foi completo e ele veio completar o ciclo. Faltou 10 anos. Aos 10 anos ele desencarna. Faltou 5 anos, faltou 20 anos. Muitas vezes a pessoa completa aquele ciclo e a morte se dá, né? Muitas vezes acontece, para que ele possa também aprender a valorizar, porque muitas vezes o indivíduo saiu da vida, não completou aquele ciclo, aí volta, né? E aquele ciclo encerra ali, e ele vai aprender com aquele período, aquele tempo, que tem limites, que o indivíduo às vezes quando quer sair da vida, por orgulho, ele quer ter um domínio sobre si, quer acabar com sua dor. É diferente, ele quer ter um domínio, eu vou acabar com minha dor, como se ele tivesse esse domínio sobre si. Então, a pessoa se prepara para uma nova existência, ele quer continuar tendo um domínio sobre si, só vou morrer aos 70, digamos. Mas a vida diz, não, isso faz parte da lei de consequência, da lei de semeadura. Não é um mal em si, é uma forma de educar, é para o bem dele, é para o crescimento dele. Mas muitas vezes aqui na Terra a gente vê a vida por esse olhar exclusivamente físico, aí não entende a justiça de Deus. Como se a justiça de Deus estivesse inerente exclusivamente à vida física. Se eu estou sofrendo, Deus está sendo injusto. Porque muitas vezes existe sofrimento aqui, que a causa está lá no passado. Foi que fulano fez para passar por esse sofrimento. Um homem que só vive para o seu trabalho, para o seu lar, que não tem vício, porque sofre muito mais do que os viciados. Então isso a gente só entende, ou seja, a gente nunca aqui na nossa condição vai entender isso, porque a nossa visão é muito limitada, muito míope, muito reducionista.
Se a gente tivesse um olhar das existências anteriores que nós tivemos, a gente passaria a entender. Mas os guias que nos acompanham sabem por que a gente está passando por isso. Às vezes, esse ciclo que se completa, às vezes é um órgão que está debilitado em função do que aconteceu, e aquele órgão, aquela doença, aquela situação tal, não permite que o corpo tenha uma vida maior. A função, ele vem só completar, porque o órgão dele, o corpo dele, só permite ir até ali. Ele vem completar. Então, na questão... Diga. No caso de Eloá, que a gente estava assistindo naquele vídeo de Divaldo, a gente é diferente, não é? Dessa morte natural. É porque existe casos assim também de perseguições, né? Influências espirituais, certo? Que isso aí está ligado às obsessões. Tem várias variáveis, mas isso é inerente à lei de causa e efeito. Porque existe muitas injustiças aqui na Terra, mas ninguém é injustiçado. Quando olha para o espírito, no seu olhar de espírito imortal. Ninguém é injustiçado. Agora, se nós fôssemos mais dóceis, menos rebeldes, nessa existência, muita coisa seria evitada. Porque em função dessa forma de se conduzir, a gente iria sintonizar com o espírito de uma condição espiritual melhor. Porque a gente, por exemplo, determinados espíritos nos perseguem em função do que aconteceu no passado, mas a gente abre campo, acolhe as inspirações do mal, sintonia, e isso interfere naturalmente. Porque a educação, ela não se dá bruscamente. O pensamento, a gente precisa pensar o pensamento. Porque a sintonia se dá através do pensamento, as conexões. E é no pensamento que a gente vai construir a nossa felicidade, infelicidade, saúde ou doença. Então, o pensamento é o causador das nossas misérias e do nosso crescimento e progresso espiritual. Então, na questão 199A, em que Kardec perguntou aos espíritos da codificação, os espíritos superiores, que sucede ao espírito de uma criança que morre pequena? Recomeça outra existência, porque numa visão assim de outras religiões, acha o seguinte, que fulano é criança, morreu, ele já está no céu, acabou-se. Então, seria melhor, nesse olhar, que todo mundo morresse criança, para usufruir de um céu aí. Para que viver? Né? Para que viver muito tempo, para errar, para cometer pecados, para ir para o inferno? Então morre criança. Então essa visão não é coerente com a lei de justiça. Então se ela morreu criança, aí Deus vai lhes dar um céu sem ter feito bem nenhum para o próximo. Então, se morre criança, porque existem muitas crianças que morrem aqui na Terra, continua criança no plano espiritual, não é caso geral para todos, mas aguardando a nova existência e crescendo perispiritualmente como se estivesse no corpo físico. Isso acontece também. Então, recomeça outra existência. Ou seja, está no plano espiritual, esperando aí. Né? Esperando que uma nova existência surja. Certa feita eu achei interessante lá na fraternidade, na reunião mediúnica, que veio um espírito de criança, estava na forma de criança, agradecer pela evangelizadora. E a evangelizadora era a Tarsila, minha filha. Aí ele estava triste porque estava sendo convidados para reencarnar. Disse, mas a gente gosta tanto dela, das aulas dela, está tudo sentindo saudade das aulas do domingo. Porque estava ali na fraternidade, justamente, fazendo o aprendizado, interagindo, né?
e se preparando para uma nova existência, porque muitas vezes as existências, elas são preparadas também nos núcleos espirituais. Ali os guias, a família que acompanha ali, a pessoa vai se preparando. Então aí aqui, Kardec faz um comentário dessa questão, o que é que sucede ao espírito de uma criança. Ele diz, se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-se-lhes ela, sua sorte ficasse dedicada, decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna? Com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, e que se vê submetida a outra metade? Então aí é o que eu comentei, não é? Então Kardec comenta aí que Deus nos criou a todos livres, responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade, e Deus quer que cada um tenha um mérito do seu crescimento, mérito do seu aprendizado, mérito da sua evolução. E para isso Deus oferece os recursos, os meios mais diversos, espirituais, humanos, físicos, para que nós possamos avançar e alcançar os propósitos de Deus na nossa vida. Então vamos continuar a leitura. Agora o outro parágrafo, humanos. Quem gostaria? Humanos, posso continuar? Pode. Humanos, é nesse ponto que precisai elevar-vos acima da terra e a terra da vida, a fim de compreender que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, e a sábia previdência, onde acreditais ver a cega fatalidade do destino. Porque medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis supor que o Senhor, nos mundos, queira por simples capricho infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutais melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses mereceriam uma consideração tão secundária que os relegaríeis para o último plano. Bem, isso aí a gente já fez um comentário anterior de alguns aspectos aqui, mas o Espírito, ele diz o seguinte: humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra. Ou seja, dessa visão simples da vida. O terra a terra é a visão comum, é a visão simples. Então devemos elevar nosso olhar acima do terra a terra. Ou seja, não olhar para a vida pela ótica exclusivamente material, e sim olhar para a vida com a ótica do espírito imortal que pré-existimos, que trazemos as consequências de nossas escolhas e viver a nossa humanidade, porque há uma tendência nossa de fugir de nós mesmos. Quando é que a gente foge de nós mesmos? Pela via dos vícios, do alcoolismo, da drogadição, do suicídio, do orgulho. Tudo isso é fuga de si mesmo. Ele não acolhe a sua condição de espírito inferior, de espírito vulnerável, de espírito fraco, de espírito doente. Está uma tendência. Para que a gente possa acolher a nós mesmos, precisamos desse olhar de misericórdia, de auto-misericórdia. Termos misericórdia da nossa condição e procurar superá-la com Deus, com Cristo, caminhando na luz, nos vinculando à luz. Então a gente precisa se vincular à sombra para depois se vincular à luz. Acolher-nos doentes e procurarmos a cura.
Quando a gente acolhe as doenças que a gente está se vinculando à sombra. Eu sou o causador dessa doença. Não vai culpar a outra. Ele está se vinculando aos seus erros, acolhendo os seus erros, para depois superar. Se a pessoa não acolhe os seus erros, como é que ele vai superar? Se ele não se vê doente, como é que ele vai em busca do médico? Então, se ele está naquela posição social elevada, ele não é aquele espírito elevado. Ele precisa acolher que aquilo é por um certo tempo. Se ele está naquela riqueza material, ele não é rico de valores morais. Muitas vezes a pessoa confunde a riqueza material, acha que é rico moralmente, que é merecedor das graças de Deus. Então essa é uma visão míope, orgulhosa de si mesmo, que não consegue acolher sua pequenez, quer fugir de si mesmo. A pessoa às vezes está tão frágil que quer fugir pelo excesso de academia, para compensar, entre aspas, de forma doentia, as fragilidades do corpo, achando que compensando as fragilidades do corpo, está compensando, está superando também as fragilidades da alma. E não é assim que as coisas acontecem. Não estamos sendo contra aqui ao exercício, que é uma necessidade do corpo, de mover-se, para ter uma vida mais longa. Mas muitas vezes é a forma, é o excesso, é o olhar exclusivamente para aquilo, negando a si mesmo os valores morais. Aí ele pede aqui para a gente melhorar esse nosso olhar, acima do terra a terra, sair da planície, e escalar o monte das bem-aventuranças, que Jesus nos convida. Escalar esse monte, edificar o edifício do reino de Deus, em bases sólidas, a fim de compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. Aquilo que a gente está enxergando mal, muitas vezes uma perda material, muitas vezes ali traz para aquele espírito um bem. Muitas vezes a doença do corpo traz um bem para aquele espírito, porque vai dar força àquele espírito para ele superar um vício, o olhar para a vida com um olhar diferente, para enxergar a si mesmo, se ver como um espírito imortal que está animando aquele corpo, mas ele não é corpo. Não é? Esse mal, muitas vezes que a gente vê o mal aqui na vida física, se houver uma transformação para o espírito, aquele mal não era mal. Agora o mal só é o mal quando macula o espírito. Por exemplo, uma morte. A pessoa pode, a morte ser um mal ou pode ser um bem, depende do olhar do espírito. Ele pode acolher a morte, agradecer a Deus pela vida física, ou ele pode, em função da morte, se distanciar cada vez mais de Deus e gritar e blasfejar e criticar e condenar. Aí isso passa a ser um mal, o olhar. Então na vida a gente precisa olhar. Por exemplo, o idoso, quando completa, ele pode crescer com a idade, com as condições do físico, ou pode realmente macular a sua alma. Ficar deprimido, se distanciando de todos, dizendo que a vida não tem mais graça, perdeu a juventude. Então ele pode se prejudicar em função de olhar e não se cuidar mais, desejar sair da vida, porque diz que adianta, não tem condições de fazer mais nada, não tem condições disso, daquilo, sou dependente exclusivo da vontade dos outros, e ele passa realmente a se prejudicar com isso. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Não é? Porque a justiça é uma lei só. Amor, justiça e caridade é uma lei só. Não é? Então, por exemplo, a justiça que dá direito à vida, convida-nos a caminhar pelos caminhos da retidão, né? De atender suas necessidades essenciais, necessidades básicas do corpo,
e procurar lançar também esse olhar, colaborando que o outro também, assim como eu tenho direito à vida, o outro também tem direito à vida. E estender esse direito, esse cuidado que tem consigo, com o outro, está sendo justo. Porque não se concebe um ser justo se ele não for bom. Então, a misericórdia é a bondade de Deus ao nosso favor, acordando em nós a bondade que há em nós. Porque muitas vezes a gente precisa receber de Deus, dos espíritos superiores, para a gente cair em si e perceber. Aquele que ama, mesmo que o outro aqui na vida física não mereça, mas que o amor é lei da vida, que Jesus pede para a gente amar a todos, até o inimigo, que é uma lei da vida. A gente foi criado para amar, é da nossa natureza essencial. Então, o amor é como a luz do sol que Deus oferece para justos e injustos. O amor é para todos. Então, se a gente acolhe essa verdade e ama e ora por aquele que está nos perseguindo, a gente está vivenciando a lei de amor. Porque muitas vezes a pessoa esquece de si e fica pensando no outro, mas ele não merece, ele está desejando o mal, por que é que eu vou fazer-lhes o bem? Então ele passa a fazer o mal em si mesmo, porque quem não ama prejudica-se, porque no lugar de cultivar o amor, está cultivando o ódio, a mágoa, o ressentimento, está se prejudicando em si mesmo. Aí aqui o Espírito dessa mensagem está dizendo: podeis supor que o Senhor dos mundos queira, por simples capricho, infringir-vos penas cruéis? Como se essas penas cruéis fossem dadas por Deus. Essas penas, elas são consequência das escolhas, da natureza dos nossos pensamentos, sentimentos, das nossas atitudes na vida. Porque a misericórdia de Deus é tão grande que às vezes a pessoa é há 200 anos atrás e hoje é que ele está reparando aquele mal, porque não tinha condições de reparar antes. Porque a gente só repara o mal com o bem, com o amor. Mas se o indivíduo não avança e não desenvolve o sentimento, como é que ele vai superar aquele mal que ele conquistou em si mesmo, de forma de sofrimento, de desequilíbrio, de idiotia, seja lá o que for. Muitas vezes tem determinadas doenças que o indivíduo não tem condições ali de fazer o bem, mas a doença impede, tira ele daquele mal, e ele fica de férias do mal. Para depois vai recebendo amor, vai recebendo cuidado, tratamento, para ele despertando, acordando para o sentimento de amor em função dos cuidados que recebe. E a partir daí vai assimilando e vai alcançando. Como existem melhoras do corpo físico, sem o indivíduo ainda não ter tanto merecimento, mas por misericórdia de Deus. Jesus não curou a tantos e depois não voltaram a contrair as doenças que tiveram antes, mas foram tocados pelo amor de Deus para valorizar o bem que recebeu e procurar. Por isso que Jesus alertava: tendes cuidados em não voltar a errar, para não acontecer algo pior, porque a recidiva será de efeito maior, porque o indivíduo antes não tinha tanta consciência, mas ali foi alertado, a prova dele passa a ser maior, porque ele recebeu um conteúdo, ele foi alertado, ele recebeu um bem. Se ele recebeu um bem, a responsabilidade dele se torna maior. Por isso, se ele não der a atenção devida a esse bem que ele recebeu da vida, ele sofrerá as consequências. Ou seja, antes da gente se tornar espírito, os nossos erros tinham um efeito menor. Mas depois só nos tornamos espíritos, os nossos erros, o mesmo erro antes, hoje passa a ter um efeito maior. Porque hoje a gente já tem uma consciência maior. A gente está tendo um discernimento maior. E a vida vai nos pedir uma atitude melhor. Então aí aqui diz: podeis suportar, nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. Então tudo, como Madre Teresa de Calcutá diz, tem coisas que eu não entendo, Jesus.
Mas como eu não entendo, eu cedo, porque eu sei que Jesus não iria desejar o meu mal. Isso é a função do mestre. Se Jesus diz, ama os vossos inimigos, a pessoa pode até nem entender. Mas procure se esforçar, o mestre não pediu, né? Procure se esforçar para amar, mesmo que você não entende hoje, mas vai entender amanhã qual é o bem que esse ato propiciará a você. Alguma pergunta, algum acréscimo? Aí ele diz aqui, não perscrutasseis, se perscrutasseis, o verbo perscrutar, quer dizer exame, análise. Está pedindo aqui para a gente fazer um autoexame, que entra aí o autoconhecimento, descobrir o que é que tem por trás dessa morte, o que é que tem por trás dessa morte prematura, né? Da perda desse ente querido, o que é que a vida está nos convidando. Melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrarei sempre a razão divina, a razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses mereceriam uma consideração tão secundária que os relegaríeis para o último plano. Ou seja, ele percebe que o desejo dele, o interesse dele, ele é secundário, porque melhor é atender os interesses de Deus e colocar em segundo plano, colocar a vontade de Deus acima. Aí entra a resignação. Quando a gente coloca a vontade de Deus acima, aí o indivíduo, que é o prelúdio do equilíbrio, da cura, a resignação, quando o indivíduo coloca, aí ele vai avançando, caminhando na resignação para acolher os desígnios de Deus, para acolher a morte de um ente querido, para acolher a morte nos seus tempos diferentes. Porque muitas vezes a gente se consola mais, como lembrou aí, não é? Joana, é a tendência a gente se consolar mais com a morte dos idosos do que se consolar com a morte de um jovem, porque sonhou, né? Elaborou planos, via aquele ser como médico, como engenheiro, como isso, com aquilo, pai de família. É como se esse plano fosse abortado. Mas no olhar os espíritos já sabiam o que acompanhava a família espiritual. Ele inconscientemente já sabia que não iria conseguir nada desses planos que a família física vislumbrava para ele, porque ele veio completar, e quando o indivíduo vem completar como completista, concluir um plano, ele já sabe no plano espiritual desse plano. Ele não vem às cegas, como a gente viu anteriormente, que as provas e expiações, como Deus nos deu o livre-arbítrio, a gente tem conhecimento sobre elas e devemos nos preparar. Por isso que muitos, quando se prepara, né, acolhe melhor essas provas e sai da vida física, mesmo em um tempo curto, 20 anos, 15 anos, como nas cartas de Chico às mães enlutadas, ele consolava o espírito dizendo, eu estou aqui, era para eu ter passado por isso, estava previsto, estou bem melhor do que estava, tudo isso. Então vamos ao outro item. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem que os cabelos dos pais embanquetam antes do tempo. Quase sempre, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das soluções que talvez o arrastassem à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Pronto, isso aí é uma coisa bem importante, né, que o Espírito lembra aqui.
Muitas vezes a pessoa está ali caminhando com os pais, aí depois, aos seus 10, 15 anos, morre. Mas se isso não tivesse acontecido, poderia ter ele, se isso foi evitado, que ele tivesse uma vida mais longa, para evitar muitas vezes que ele tenha determinados, um futuro de viciação, drogadição, né, de perder a si mesmo, de quantos pais sofrem, meu Deus, com os filhos delinquentes, com os filhos que cometem atrocidades várias, homicídios vários. Então, se ele não morreu mais cedo, é porque lhes falta mérito. Mas tem muitos que têm mérito, ou seja, os méritos impedem ele de aumentar seus erros durante o transcurso da existência. Então, tudo isso porque existem espíritos que têm os guias, a equipe espiritual, às vezes tiram ele de cena para ele não aumentar seus débitos, para não cometer atrocidades, porque os pais vão sofrer muito mais com os filhos delinquentes, com os filhos viciados, do que com a morte natural. Ele sofre durante o transcurso daquela morte, mas depois se consola em Deus. Mas quando vê os filhos ao longo de 10 anos, né, de 20 anos, distante deles, rebelde, ingrato, viciado, promíscuo, né? Então esse sofrimento é muito maior. Então é isso que o Espírito nos chama a atenção. Então vamos ao outro parágrafo, que o tempo está indo. Mais um? É uma terrível desgraça. Dizeis que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo. De que esperança quereis falar? Das da terra, onde aquele que se foi podia brilhar, abrir o caminho e enriquecer, sempre essa visão acanhada, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, em vossa opinião? Quem vos diz que ela não estaria saturada de frutas? Então, não levais em conta as esperanças da vida futura, a ponto de preferir das da vida efêmera que arrastais na terra. Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Pronto, então aqui o Espírito Sanzon, ele convida para que a pessoa veja além, né? Porque ele diz que a desgraça com relação aqui à vida transitória é perdas da vida material. Mas a desgraça para a alma são as consequências dos nossos atos. Há um olhar diferente, que a gente viu anteriormente. A felicidade do mundo leva à infelicidade do espírito. A infelicidade do mundo leva à felicidade do espírito. É uma visão, né, que se contrapõe. Ora, quando a pessoa se identifica com as paixões do mundo, ele se desvincula de Deus. Quando ele não se identifica com as paixões do mundo e se identifica com as paixões da alma, do espírito imortal, ele se vincula a Deus. Toda desgraça ela se dá quando o ser se desvincula de Deus. Né? É como, por exemplo, o tronco de uma árvore. Você corta o tronco e o resto dos galhos todos morrem. Então, quando o indivíduo se desvincula de Deus, ele se desconecta de Deus e ele passa essa morte emocional. A morte da alegria, a morte do seu bem-estar espiritual, falta dessa vinculação. Aí diz, de que esperanças? Né? Esperança, do verbo esperançar, que as esperanças se conquistam com valores do bem. Porque existem as esperanças da vida transitória, conquista, poder, fama, sucesso. Mas a doutrina espírita nos fala da esperança de uma vida melhor, de superar o mal,
de vencer a si mesmo, de avançar, de progredir na vida. Então é a esperança da vida futura. Não é uma existência futura não, está falando de vida futura, como Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, e esta em abundância. Ele não está falando da vida orgânica não, que sabe, todos a temos. Está falando da vida do Espírito, precisamos conquistá-la, que dá à alma força, resistência para conviver com as vicissitudes, com as adversidades da vida. Então vamos ao outro item. Em vez de vos queixar, alegrai-vos por agradável a Deus, retirar um dos teus filhos deste vale de miséria. Não seria egoísmo desejar que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que deles guardai os transporta de alegria. Mas as vossas dores desrazoadas também os afligem, porque denotam falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Então, tudo é a questão. Aqueles que deixam a vida física, eles precisam... Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-aventurados, e se pedis a Deus que os abençoe, sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas, que vos mostrarão um futuro prometido pelo soberano Senhor. Santo, amigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1865. Então, Sanson, ele aqui procura nos consolar. Está fechado, Toninho. Sanson aqui, ele procura nos consolar para a gente saber conviver com essas perdas aparentes, porque na realidade a gente não perde nada, porque tudo que a gente diz que tem é provisório, faz parte da lei de uso, até o corpo. Então, as perdas, elas são aparentes. Então aqui ele convida para a gente não se queixar, porque quando a gente vive nas queixas, a gente está valorizando o mal e a gente sente falta do mal e quer permanecer no mal. Quando a gente deseja e vislumbra um novo amanhã, foca na vida futura, em Deus, a gente agradece a Deus pelas provas, pelo ensejo do testemunho, do aprendizado que aquelas provas nos propiciaram. Então, e quando isso acontece, por exemplo, Deus está, como ele diz aqui, Deus, alegrai-vos quando for agradável a Deus, retirar dos seus filhos deste vale de misérias. Não é? Então isso aí, ele diz, não seria egoísmo desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Jesus não veio afirmar que meu reino não é deste mundo? Porque colocar mais valor aqui na terra do que no reino de Deus? Se o reino do Cristo tivesse vindo fosse desse mundo, muitos teriam impedido que ele caísse na mão dos judeus. Mas se isso não aconteceu, Jesus tinha poder para isso, porque ele veio revelar que há uma outra vida. Que aquele que caminha com Deus, que procura conhecer a funcionalidade das leis divinas, compreendê-las e vivê-las, vai naturalmente conquistando uma vida nova. Então ele diz, para vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. A doutrina espírita não diz isso? Que o corpo é uma prisão, que à medida que o espírito vai avançando no bem, o corpo vai no futuro também passando por mudanças, por modificações,
O corpo, nas vidas futuras que teremos pela frente, a vida do corpo será mais longa, 150 anos, 200 anos. Quando a gente sair desse planeta de provas, passar da fase de provas e expiações, para a regeneração e caminhar em busca dos mundos felizes, o corpo vai também se modificando e a vida vai se tornando longa. Então, tudo que atinge o corpo atinge a alma, o que atinge a alma atinge o corpo, porque nós estamos muito apegados ainda à vida transitória. Mas precisamos nos trabalhar como o Espírito Sanson. Ele diz: devemos compreender a vida do Espírito. Devemos colocar o nosso olhar nos valores morais que são determinantes, porque na escala dos valores, morais e espirituais estão acima. Depois vem os valores vitais. Os valores intelectuais, eles também são inerentes, mas os vitais ainda estão acima dos intelectuais. Porque para assegurar a vida física aqui, a pessoa abre mão também dessas conquistas intelectuais. Mas os valores, porque nas regiões umbralinas tem muito espírito inteligente, certo? Mas não tem nas regiões umbralinas nenhum espírito de valor moral elevado. Né? Tem de valores assim, que estão no embrião, procurando acordar isso. Mas, muitas vezes, nós precisamos nos conectar ao lado divino e nos desapegarmos das ocorrências. Porque, muitas vezes, o indivíduo já conquistou em vidas pregressas determinados valores, mas ele está tão apegado a uma situação aqui, a um bem material, que inibe essa conexão com as conquistas morais que ele já alcançou. Então é isso que o Espírito está nos convidando. Então vamos ao outro texto. É bem curto o outro. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Muitas vezes... Pode ir, Janaína. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estás com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa, que é um bom que receberá. Em recompensa do seu mérito, o favor que tua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servir desse axioma, não duvideis que blasfemai. O outro. Não? Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que este se fosse. Estáis grandemente errados. Porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a começou. Por que querereis, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão enquanto que se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estáis em cativeiro. Então, esse texto aqui, não é? Ah, não, falta outro item, não é? Tem um terceiro parágrafo. Para a gente concluir. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon 161. Então, Fenelon, aqui, ele nos esclarece quanto ao objetivo da reencarnação.
O objetivo da reencarnação é para que a gente progrida, avance. Quem é que vai precisar mais da reencarnação? Um São Francisco de Assis ou a gente? Lógico que a gente, né? São Francisco viria em missão, a gente por necessidade. Então, quanto mais a pessoa vai avançando no bem, mais ele vai precisando menos da reencarnação. Quanto mais ele vai se apegando ao mal, mais ele precisa da reencarnação. E a gente vê aqui o contrário, quer que os maus morram, né? E que os bens permaneçam. Mas a reencarnação não é com esse propósito. Lógico que todos nós aqui na Terra, a gente precisa evoluir, progredir. Mas quem é que precisa ter uma vida mais longa? Aqueles que precisam fazer um aprendizado maior. Por exemplo, São Francisco de Assis morreu aos seus 30 e poucos anos, Jesus aos 33. Ele começou a sua missão aos 30, não é? Que até antes estava nas surdinas, entre aspas, mas 3 anos foi o suficiente para ele mudar o panorama. A gente tem não sei quantas, passa 100 anos e não consegue vencer o mal que está em nós. Né? Então, ora, se a pessoa, a questão, Joana de Anjos diz, não é a questão viver muito no plano físico, é ter uma vida de qualidade. Às vezes a pessoa está 100 anos no corpo e não supera vícios. E às vezes a pessoa morre jovem, às vezes 30, e tem uma entrega maior, uma dedicação melhor à causa de Deus. Então, quando a gente completa ano, às vezes a pessoa diz parabéns, mas a gente devia assim se perguntar, as pessoas estão me dando parabéns, por quê? Foi que eu avancei na vida. Qual é o meu aprendizado nessa existência? Para que a gente possa merecer aquelas bênçãos que Deus está nos oferecendo. Porque muitas vezes a gente vê a vida como se a gente estivesse aqui só para ter vida longa no corpo físico e nada de crescermos espiritualmente. Então, se fosse o homem de bem, teria morrido. Então, se a gente não morreu ainda, é porque não somos homens de bem. Toninho, posso fazer uma colocação aqui? Diga. Bom dia a todos. Não vou aparecer não, porque eu estou aqui na cozinha fazendo a comida e estou de touca, aí é melhor ficar só escutando eu gosto. Veja só, a reflexão que eu faço desse capítulo. Eu estou lendo Relíquias. Eu até super indico, quem não leu, leia, é um livro muito bom, principalmente para esse período. E numa das partes do livro, quando Pollux é um dos personagens que ele está reencarnando, a sensação que ele descreve no livro da reencarnação dele é a sensação de que ele está morrendo também. E eu achei bem interessante. A gente está lá no plano espiritual e a gente, de repente, está se preparando para reencarnar, mas como a gente também está aqui nesse plano físico, a gente não tem a preparação para o desencarne nem da gente e nem dos entes queridos, né? Então, eu achei bem interessante e no livro, Emmanuel faz uma citação, né? Que ele diz que o fenômeno da reencarnação, como aquele que assinala o desprendimento do espírito no mundo, abrange as mais variadas formas, de acordo com a necessidade de cada um. Então, nesse sentido, quando ele está desencarnando, o que eu achei interessante, que a gente está lendo esse capítulo sobre a perda de entes queridos, né? Que é a questão da morte. Então, essa ligação que se faz da reencarnação e do desencarne, que você pode sentir a sensação de que você também está morrendo para você reencarnar. E outra coisa que me chamou a atenção é esse capítulo, mas foi Janaína que leu agora, né, esse trecho, quando fala assim, morreu uma pessoa mais jovem e uma pena que poderia morrer outra pessoa no lugar daquela. E se a gente fosse colocar hoje a atual situação que a gente está vivendo de pandemia, quantas e quantas pessoas não ficaram reclamando? Poderia ter morrido fulano, ou poderia ter morrido
massacrando, né? Em vez de ter morrido alguém bem mais próximo. Mas aí quando a gente vê nessa condição que o Espiritismo vem dizer que aquela pessoa foi porque já cumpriu sua missão, né? Eu acho que a gente olhar o desencarne como essa sensação de dever e missão cumprida, a gente vai ter um olhar diferenciado sobre a morte, né? Que é difícil, porque a gente tem muito apego ainda sobre a matéria, né? Mas eu acho que o convite desse evangelho de hoje é esse. É para a gente olhar a morte como aqueles primeiros cristãos que enfrentavam as feras no circo de Roma, mas na esperança de que a vida iria continuar ali, né? Aí se a gente for levar para esse Setembro Amarelo hoje, é muita gente que está depressiva, não é só no Setembro Amarelo, é que já vinha da pandemia, e a pandemia foi que deslanchou tudo, né? Mas aí eu acho que a reflexão é essa, é a gente olhar e a gente ver que a gente tem que se preparar para esse dever de missão cumprida, tanto da gente como daquelas pessoas que a gente tanto ama, né? E o desprendimento que Paulo nos chama é para a gente olhar com esperança. Pronto, eu vou desencarnar, não vai se acabar não, vai continuar, não é isso? Certo, Edilene. Obrigado aí por sua contribuição. Então, olhar para a vida com esse olhar deste ser imortal, nos identificando como seres imortais que estamos aqui em experiências humanas, para superar o ontem mal conduzido. Se ontem houve falta de amor, que o sentimento de amor esteja presente hoje na nossa vida, e procurar realmente entender que a doutrina espírita vem nos falar ao espírito imortal que somos, vem nos ajudar a gente a olhar com esse olhar de Deus para as nossas vidas e superar o ontem e avançar hoje na busca de um amanhã melhor. Então, para a gente encerrar, eu vou ler aqui uma mensagem pequena, curta, de Joana de Ângeles, que ela nos convida: agradece a Deus a tua existência, louva-o através de uma vivência sadia, exalta-lhes o amor por meio dos deveres retamente cumpridos, dignifica-o, sendo-lhes um servidor devotado e fiel, apresenta-o à humanidade, tornando-te exemplo de amigo e irmão em todas as circunstâncias, glorifica-o, trabalhando pelo bem de todos, teus irmãos em humanidade, respeita-o, obedecendo às soberanas leis que governam a vida, reconhece-o em tudo e todos, mediante uma vida feliz na tua condição de filho bem-amado. Então aqui a benfeitora espiritual Joana de Ângeles nos convida a agradecer a Deus, né, pela nossa existência, porque essa existência é a melhor que nós já tivemos até aqui. Porque é nessa existência que estamos sendo convidados a superar o ontem e avançar hoje na busca de um amanhã melhor. E para isso nós precisamos louvar a Deus, o Deus que está presente, imanente nas nossas vidas, através de uma vivência saudável, exaltar a presença de Deus em nós, através de uma conduta saudável, perdoar diante das ofensas, se resignar diante dos contratempos, das provas, ter fé e confiança diante das adversidades, focar no futuro, sem procurar nos paralisar, porque a gente já se paralisou tanto no mal, no desespero, na angústia, e procurar avançar, acolhendo a nós mesmos e procurando dar-nos o direito de termos errado, superarmos as culpas e sermos merecedores da misericórdia de Deus. Então, que Deus continue nos abençoando e que tenhamos uma nova semana pela frente. Então, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, Mestre e amigo, Senhor dos Espíritos, que vieste ao nosso encontro
e continuas trabalhando incansavelmente e pacientemente, juntamente com todos aqueles que compõem o teu reino, com todos os outros que se candidatam a cada dia a servir a Deus através do próximo, de si mesmo. Que tua luz se faça sentida, acolhida, para que nós possamos, Senhor, nos educarmos para a vida, acolhendo a morte como fatalidade, como passagem, e procurando, Senhor, a aprendermos com essa passagem de uma existência em prol de outras que surgirão no futuro, com o propósito de nos levarmos a avançar na fé, no sentimento de amor, de acolhimento, sentimento de caminhar servindo a Ti através do próximo com os quais caminhamos. Agradecidos, Senhor, estamos por esse momento de luz. Abençoa cada irmã, cada irmão que participa conosco deste encontro virtual, que os seus lares se encham de luz, que a presença amiga e amorosa dos guias, dos espíritos simpáticos ao bem, possa inspirá-los, envolvê-los, assisti-los, tornando os seus fardos mais leves e levando a cada um a cultivar o bem. Abençoa, Senhor, a todos que também perderam seus entes queridos em tenridade, que possam sentir a luz emanando de Deus Pai misericordioso, envolvendo cada família, consolando cada vez mais e abençoando cada irmão em espírito que se encontra no plano espiritual, se preparando para uma nova existência. Agradecidos, Senhor, estamos pela presença da doutrina espírita em nossas vidas. Que a luz, o amor de Deus permaneça hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja. Tenha um bom domingo. Bom domingo para todos, Noinho. Obrigada, viu? Foi muito bom o estudo de hoje. Obrigado. Vamos com Deus.